Olá, pessoal! Estamos dando continuidade à nossa jornada, o poder da paciência, e hoje vamos começar o capítulo 3, parte 1, com 5 dicas, para conversarmos sobre o poder da paciência. Então, vamos lá. O capítulo 3 vai falar sobre as atitudes da paciência. O capítulo 2 falou sobre os dons, quando botamos a paciência em prática, quais dons ela dá para nós. E agora nós vamos falar quais são as atitudes da paciência. O que caracteriza algo como paciência? E a primeira atitude da paciência é aprendizado. Eu ainda estou aprendendo. Bom, quando você vê uma pessoa que ela tem um alto nível de paciência, ela tem uma atitude, uma compostura muito simples, que é a atitude de aprendiz. A pessoa não olha para si próprio como uma pessoa fracassada que não consegue ter paciência. Ela olha para si como um aprendiz, uma pessoa que está trilhando o caminho da paciência, que está aprendendo a ter paciência. E aquela situação ali presente na vida, dela é uma oportunidade de ter paciência, de chegar à paciência. Bom, nem sempre é fácil a gente se colocar na atitude de aprendiz. Isso porque a nossa sociedade nos construiu, fez a nossa mente de que a pessoa que se coloca como alguém que não sabe, que não consegue fazer aquilo, é uma pessoa fracassada, uma pessoa fraca. Então, a gente tem sempre aquela compostura de eu sei tudo, eu consigo tudo. E aí, quando nós nos deparamos com alguma situação que a gente não consegue lidar e a gente explode de raiva, a gente fica irritado, a gente acaba se sentindo fracassado, se sente envergonhado e começa a se culpar. Ai, por que eu fui fazer todo aquele escândalo? Nada a ver, olha, sabia que eu não ia conseguir fazer esse negócio de paciência. Não é pra mim, sabe? A gente fica nesse ciclo se remoendo. E aí, a Ryan vem nos explicar que nós temos que justamente agir ao contrário. Nós não somos seres perfeitos, obviamente. Então, cedo ou tarde, sim, nós vamos perder a paciência. A jornada, o poder da paciência, não vai tornar você uma pessoa 100% paciente que nunca mais na vida vai perder a paciência. Isso é impossível para nós, seres humanos. A jornada do poder da paciência vai te ajudar a diminuir, as ocasiões de impaciência, vai fazer você diminuir essas ocasiões de estresse, de agressividade que você tem. Porque cedo ou tarde, essas situações vão acontecer. Mas aí é que existe a diferença da pessoa que tem a atitude paciente e a pessoa que não tem a atitude paciente. Quando a situação de impaciência chegar, a pessoa que tem a atitude paciente, a atitude de ser um aprendiz, vai olhar para aquela situação e vai se perguntar: por que eu tô perdendo a paciência com isso? Por que essa situação tá me irritando tanto? E aí, quando você entra nesse estado de consciência, de razão, de olhar para a situação e perceber: eu estou perdendo a paciência com isso, automaticamente você já consegue se controlar mais. Diferente da pessoa que não tem uma atitude de aprendizado, de aprendiz. A pessoa que ainda não tem essa atitude vai ter a paciência e ela vai explodir, ela vai gritar e ela não vai querer parar para pensar o porquê que aquilo está acontecendo. Se ela se perguntar, a primeira coisa que ela vai dizer é que é a culpa do outro. E a Ryan vem nos trazer dados psicológicos, psiquiátricos, que quando nós perdemos a nossa paciência, tem duas hipóteses para isso. Para aquela atitude ou para aquela pessoa que tirou a nossa paciência, ou aquela pessoa tá tendo uma atitude, ela tá fazendo uma coisa que nós não nos permitimos fazer. E ver aquela pessoa fazendo aquilo nos irrita, ou então aquela pessoa tem um traço, uma peculiaridade que nós vemos em nós mesmos e que nós não gostamos. Exemplo muito básico. Por que os pais, dessa geração aqui, a minha geração e os meus pais, por exemplo, perdem muito facilmente a paciência com os filhos? Porque a geração dos meus pais, por exemplo, foram criados com uma certa rigidez e uma submissão muito grande. Eles foram criados com aquela ideia de que não se pode questionar o pai e a mãe, não se pode perguntar para o pai e para a mãe. E a minha geração já foi uma geração construída justamente para questionar. Mas por quê? Mas como? Como assim? E aí os pais acabam se irritando, porque chega uma hora que eles não têm a resposta para aquilo. E eles se irritam
Porque nós, filhos, estamos fazendo uma coisa que eles não se permitem fazer, que é questionar. E aquilo gera aquele atrito, aquela falta de paciência. Ou então a segunda hipótese, né? Que é aquela que a pessoa tem um traço que nós não gostamos em nós mesmos. Que os psicólogos chamam essa ação de projeção. Nós olhamos para aquela pessoa e nós vemos ela tendo uma atitude que nós temos e que nós não gostamos. Por exemplo, uma atitude que eu não gosto minha é que quando uma pessoa, a minha mãe, por exemplo, ou meu pai me pedem pra eu fazer alguma coisa e eu tô meio com uma preguiça e aí eu deixo pra fazer depois, né? E eu sei que isso é ruim, mas é porque preguiça, vou e não vai, entendeu? Só que quando eu peço pra uma pessoa fazer alguma coisa e aquela pessoa demora um pouco, eu estou vendo aquele traço na pessoa, de que ela está com preguiça de fazer aquilo pra mim. E aí, me irrita, né? Não precisa mais fazer, então deixa que eu faça sozinho. É a projeção. Aquela pessoa está simplesmente fazendo aquilo que você mesmo faz. E isso tira a nossa paciência. A nossa impaciência, ela sempre vai ter raiz numa dessas duas coisas. E agora, já que você tem essa luz iluminando sua cabecinha, agora você vai começar a ter a atitude de aprendiz. Então comece a olhar mais detalhadamente para as coisas quando você perde a paciência e se coloque como aprendiz e se pergunte: por que eu estou perdendo a paciência com isso? É porque essa pessoa está fazendo algo que eu não faria? Ou justamente ela está fazendo algo que eu também faria? Segunda atitude da paciência, e essa é muito simples, mas tem que ser dita pra gente meio que ter uma consciência de que ela realmente existe. A segunda atitude da paciência é que ela é uma decisão. Ser paciente é uma escolha, é uma decisão da pessoa. Assim como nós decidimos se nós vamos ou não fazer dieta, se nós vamos ou não estudar, se nós vamos ou não assistir aquele filme, aquela série, a paciência é a mesma coisa. Nós decidimos se naquele dia, naquele momento, nós vamos ou não ser pacientes. Ana, mas quando chega ali na hora da pancadaria, é difícil a gente respirar fundo e dizer: eu vou decidir ser paciente com a situação. Realmente, é difícil, mas não é impossível. É decisão. Fazer uma dieta não é fácil, mas por decisão e força de vontade, a gente consegue fazer. Maratonar uma série não é fácil, mas a gente decide e a gente vai lá e maratona. Construir uma casa, terminar um curso superior não é fácil, mas a gente decide, a gente persiste até alcançar. E a paciência é a mesma coisa. Você vai acordar e você vai decidir: hoje eu vou ser paciente com o meu marido, com a minha esposa. Vou ser paciente no meu trabalho, vou ser paciente com os meus filhos, vou ser paciente naquela reunião, vou ser paciente com aquele professor. Decida. Não queira decidir: hoje eu vou passar o dia inteiro paciente. Porque se você está começando a trilhar a paciência, uma decisão dessa realmente é muito difícil. É a mesma coisa que você decidir que tu vai perder 50 quilos em um mês. É muito difícil. Mas se você decidir no limite: hoje eu vou decidir ser paciente com essa pessoa. Se você colocar consciência nisso, quando você encontrar ela, você vai lembrar daquela promessa que você fez para si mesmo. E você vai persistir naquilo. E quando aquela pessoa ir embora, você vai perceber: poxa, eu consegui. Eu decidi e eu consegui colocar em prática. Isso é incrível. Amanhã eu vou fazer mais uma vez. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. Decida. Decida ser paciente com uma pessoa ou com uma situação. E quando ela chegar, coloque em prática. Eu prometi, eu vou conseguir. Por esses 10 minutos, por essa meia hora, eu vou conseguir. E você vai ver que aquilo vai se tornando uma prática. E quando menos você perceber, você vai estar sendo paciente o dia inteiro. A paciência é uma decisão. Terceira atitude da paciência: tudo passa. Existe um provérbio alemão que diz o seguinte: muito tempo não significa para sempre, só parece ser. A pessoa que tem paciência, ela tem essa atitude muito nitidamente. Ela compreende que tudo passa. Coisas boas passam e coisas ruins também passam. Quando nós temos a impaciência arraigada na nossa vida, nós temos o costume de acreditar que aquilo nunca vai acabar.
Nós vamos estar com problemas financeiros para sempre. Nós vamos estar num relacionamento de brigas para sempre. Vou ficar trocando fralda para sempre. Vou ficar nesse emprego ruim para sempre. Nunca vou terminar essa faculdade, vou ficar aqui para sempre. A gente tende a olhar para aquele momento ruim e acreditar que aquilo vai durar para sempre. E como a gente acredita que aquilo vai durar para sempre, a gente simplesmente joga a paciência fora e diz: eu não tenho paciência para lidar com essa situação, porque isso vai durar para sempre. Porque a vida é assim e ela sempre vai ser assim. A gente age assim, né? E aí o provérbio alemão vem nos dizer que o para sempre só parece ser para sempre, mas ele não dura. Vai acabar. Coisas ruins vão passar. As fraldas vão terminar. O emprego vai ser trocado ou você vai subir de cargo. Os problemas financeiros uma hora vai terminar as parcelas. O relacionamento uma hora ou vai melhorar ou você vai conseguir sair dele. Mas vai ter um fim. Assim como as coisas boas. Hoje você tem aquela roupa maravilhosa que você ama e amanhã ela vai manchar, ou ela vai rasgar, ou ela não vai mais servir mais. Hoje você tem o seu filho nos seus colos amorosamente e amanhã ele vai embora, ele vai pra casa dele, viver a vida dele. E assim, consequentemente, tudo na nossa vida. Tudo passa. E quando nós colocamos essa atitude na nossa vida de que isso vai passar, a nossa paciência se estabelece, permanece. Porque a paciência consegue compreender. Tudo bem, essa situação é difícil, essa situação é horrível, mas se eu respirar fundo e olhar melhor para ela, eu entendo que ela vai passar. Uma hora ela vai se resolver, uma hora ela vai terminar. E é com essa atitude que nós conseguimos alcançar mais um degrau na paciência, que é compreendermos como aprendizes que tudo que nós precisamos fazer é ter paciência para compreender que cedo ou tarde ou isso vai se resolver ou isso naturalmente vai passar, porque nada dura para sempre. Quarta atitude da paciência: reconhecimento. Quem coloca a paciência em prática tem uma atitude muito importante. A pessoa paciente reconhece o seu próprio valor e importância e reconhece o valor e importância das pessoas ao seu redor. Já dizia a Madre Teresa de Calcutá: não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com muito amor. Madre Teresa de Calcutá é uma mulher brasileira e ela é muito importante na história do Brasil porque ela demonstra ser um poço de humildade, de paciência e de caridade com o outro. Ela viu um valor e uma importância nas pessoas que ninguém mais conseguia ver. E um exemplo disso foi quando ela visitou a Índia e ela foi visitar uma fábrica. E andando dentro da fábrica, ela viu um funcionário muito feliz, cantarolando e, separando parafuso. Um parafuso aqui, esse parafuso vai ali, esse parafuso aqui. E feliz da vida. E aí ela chegou perto dele e disse: o que você tá fazendo? E ele disse bem feliz pra ela: construindo aviões. E ela olhou pra ele e disse: construindo aviões? Olhando para aqueles parafusos. E aí ele disse: claro, sem esses minúsculos parafusos, o avião não pode voar. Então, ela olhou para aquilo e ela percebeu o quanto aquele funcionário era pleno de felicidade, porque ele compreendia o valor e a importância que ele tinha naquele lugar. Ele entendia que aquele simples trabalho dele era muito importante, porque sem aqueles parafusos, o avião não pode voar. Imagina você estar num avião que não tem parafuso. Deus me perdoe. Então, a Madre Teresa de Calcutá traz essa lição de moral e a Ryan vem nos lembrar disso. A paciência, ela é muito importante, ela está muito ligada, assim, ao reconhecimento de si próprio, o reconhecimento das pessoas ao seu redor. A pessoa que é paciente, ela compreende que o lugar onde ela está trabalhando, o lugar dela na família, o lugar dela na faculdade é importante. O que ela está fazendo é importante, é necessário. Por mais simples que seja, ou por mais grandioso que seja, tem a mesma importância. E principalmente, a pessoa paciente consegue enxergar isso nas pessoas ao seu redor. A pessoa paciente consegue compreender que cada pessoa ao seu redor tem um valor e uma importância única. E ela valoriza muito isso e constantemente reconhece isso para as pessoas.
Uma pesquisa muito recente, né, demonstrou que, pedindo para funcionários de diversas empresas, de diversos setores, pediram o que fazia essas pessoas continuarem trabalhando na empresa. E o salário apareceu em quinto lugar. Em primeiro e segundo lugar apareciam a valorização e o reconhecimento do trabalho dessa pessoa. A nossa sociedade hoje, ela está sofrendo uma grande instabilidade de trabalho, de mão de obra. As pessoas não estão mais procurando emprego por salário, elas procuram emprego por reconhecimento. Você pode perceber que quando as pessoas saem de um emprego, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é: mas você não estava recebendo bem? A empresa não te pagava bem? E a maioria dessas pessoas vão dizer: não era questão de salário, era questão de bem-estar. Aquele lugar não era bom para eu trabalhar, aquele lugar estava me fazendo mal. E aí muitas das pessoas até podem perguntar: mas e as contas, as finanças? E as pessoas hoje em dia, muitas respondem: eu não me importo com salário, com dinheiro. Eu quero um lugar onde eu possa trabalhar bem, onde não vai fazer mal para a minha saúde. Grandes empresários estão fazendo muitos workshops, muitas palestras para reestruturar suas empresas. Porque os grandes empresários estão percebendo que sim, o que mantém os funcionários hoje em dia na empresa deles não é mais o salário. É o bem-estar que eles têm na empresa. Ser reconhecido, ser valorizado e ter um bom ambiente é o que mais faz as pessoas continuarem trabalhando. As pessoas não procuram mais ter aumentos de salário. Elas procuram estar num ambiente favorável para o seu emocional e o seu psicológico, a sua saúde. E é por isso que as empresas estão se reestruturando, se reinovando. E nós, como seres humanos, também temos que fazer isso. As pessoas não estão mais buscando de nós presentes, atitudes, grandes declarações de amor, de amizade. Não. O que as pessoas estão buscando é serem valorizadas e reconhecidas. Então, uma atitude paciente que você pode tomar hoje mesmo é reconhecer e valorizar as pessoas ao seu redor. E principalmente reconhecer e valorizar a si mesmo. Quinta atitude da paciência: esperar. Bom, uma pesquisa recente comprovou que os seres humanos passam em média, na sua vida, 11 anos em filas. E agora que eu te dou essa notícia, você deve pensar: meu Deus do céu, 11 anos em filas? Que é isso? Perdi 11 anos da minha vida em filas. E a pesquisa vem justamente trabalhar sobre isso. Porque a pesquisa que trouxe esse resultado, ela nada mais é do que uma pesquisa sobre a falta de paciência da nossa sociedade gerada pela tecnologia. Bom, os psicólogos, psiquiatras e grandes tecnológicos comprovaram que a espera jamais poderá ser eliminada da vida humana. Ela pode ser intercambiada, ela pode se tornar mais flexível, menos longa, mas ainda assim ela jamais deixará de existir. Sempre teremos que esperar por alguma coisa. E essa é uma atitude muito importante da paciência. Hoje em dia nós perdemos muito facilmente a nossa paciência por ter que esperar por coisas simples ou por grandes coisas. E esperar nos traz muita angústia e ansiedade. E a ciência vem nos comprovar o quanto isso faz mal para nós. E então, a Ryan vem nos lembrar: ora, se a ciência já comprovou que a espera nunca poderá ser eliminada da vida humana, por que gastar 11 anos nos angustiando com a espera, quando podemos utilizar desses 11 anos para aperfeiçoar a nossa paciência? Pense que você não está gastando 11 anos em filas de espera, mas que você tem 11 anos de oportunidade para ser paciente. Você espera por várias coisas: 9 meses para nascer uma criança, tantos meses para chegar uma roupa que você encomendou lá da China, tantos meses para sua casa ser construída, tantos anos para se formar na faculdade. A espera é algo natural da vida humana. E a tecnologia, ela vem nos ajudar a diminuir esse tempo, mas ela nunca vai poder anular esse tempo. E a pessoa que é paciente, que tem a atitude paciente, ela compreendeu isso, que a espera sempre vai existir. E eu tenho duas opções: passar 11 anos angustiado por ter que esperar, ou utilizar esses 11 anos de espera para ser paciente e aprimorar essa paciência e regozijar dessa paciência
como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de me tornar um ser humano melhor. Então lembre-se, a paciência nunca vai ser anulada. Ela está ali justamente para trabalhar conosco a paciência. A espera é necessária para a paciência. Bom, pessoal, essas foram as 5 atitudes da paciência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @Judô. E até o próximo vídeo!